Olá pessoal, tudo bem? Sou Matheus Toledo, CEO da MT Soluções, e esse é mais um episódio do GarçaCast, o episódio de número 9 nosso. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Rodrigo Alvieri, então a gente vai falar um pouquinho sobre importação e venda lucrativa, que é o mais importante, então é algo que é extremamente relevante. E antes de mais nada, Rodrigo, por favor, se apresente para o nosso público. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado primeiramente, Matheus, por ter trazido, dado essa oportunidade de estarmos aqui. Meu nome é Rodrigo Alvieri, todo mundo erra o meu nome. Rodrigo Normal, Alvieri. É Alvieri, para mim sempre foi Alvieri. Rodrigo Alvieri, tenho 36 anos, casado, e trabalho com e-commerce e importação há mais de 10 anos no mercado brasileiro. E legal, me conta um pouquinho da tua trajetória, como é que foi, como tu começou, porque eu acho que isso é bem legal, eu sei muito dos bastidores, mas eu acho que é legal as pessoas conhecerem, primeiro, quem é o profissional que está aqui na frente. Então o Rodrigo tem algumas histórias que ele vai dividir com a gente ao longo dessa uma horinha aqui, sobre como foi a escalada dele até aqui, mas eu gosto de falar quais foram as suas raízes, que eu acho que é bem legal. Sim, sim. Bom, primeiramente comecei no e-commerce em 2013, 2014. Uma das pessoas que muito me ajudaram foi você, Matheus, agradeço até hoje, Comecei nos eventos ali da antiga B-Commerce 00K. Foi o André Ferracini, nosso saudoso amigo. Entrega a idade, André. O Andrezinho, que deixou muita saudade e conhecimento para nós, deixou o seu legado. E você também me ajudou muito na época nos eventos da VTEX Day, Eu estava começando com consultoria de e-commerce e ali você me dando as dicas, você me chamou de canto, estava até com o Fran, não sei se você recorda, dos Correios. Lembro disso. E aí você me falou, vou te dar dica de como funciona o mercado de e-commerce. E ali iniciou a minha trajetória de consultoria, comecei a fazer e-commerce com a loja integrada, com a Iroba, projetos VTEX também, e o Matheus me ajudou muito nesse início. E aí, passando o tempo, eu fui vendo a necessidade dos meus clientes, dos sellers, as dificuldades que ele tinha. Eu também sou vendedor, Comecei a minha trajetória, antes de começar no e-commerce, eu vendia pano de prato, Matheus, na rua, Massa, né? Minha mãe vendeu já muito pano de prato, já vendi muito pano de prato com a minha mãe. Minha mãe é sacoleira, então, até como falei um pouquinho no primeiro episódio. E eu sei, tem um potencial enorme, mas é um trabalho árduo. Absurdo. Árduo. Ninguém tem noção. Quem não passou por isso não sabe o que é. E aí começava nas pontas de feira, não tinha muito dinheiro, comecei um negócio com R$800. E ali eu e minha esposa fomos até o Brás. Sou rico já, pô. R$800 é rico já. Eu tinha só R$800, a esposa foi acabando o dinheiro. Eu tenho formação em segurança do trabalho, saí da indústria, E as coisas foram fechando. Eu sou uma pessoa de muita fé, acredito muito em Deus e eu percebi que hoje eu tenho uma filosofia. Quando as coisas estão difíceis é porque Deus está mudando a direção do barco. E eu, naquele momento, me senti muito ruim, Falei, puxa, eu vou pra rua, vender pano de prato. Eu me senti, assim, meio que humilhado, Só que mal sabia eu que ali foi onde eu comecei a desenvolver minhas habilidades de comunicação, comecei a me dar com o comércio. E ali sobrou R$800, foi o que eu tinha. Comprei uma barraquinha azul, fui até o Brás, ali na rua Bresser, onde vende muitos panos, coisas de cama, mesa e banho. E ali comecei meu negócio com R$800. E aí comprei, peguei primeiro sábado, comecei a vender na rua. Minha esposa até brincava comigo, fala alguma coisa, Você não fala nada. E eu com aquela timidez, os amigos alguns passando. Eu falei, puxa vida, pano de prato 5 por 10. E ali comecei a minha jornada empreendedora vendendo na rua. Então eu falo que foi uma escola, porque eles me acolheram muito bem. Eu fui para as pontas de feira, porque eu não tinha condição de pagar a taxa da prefeitura, para ficar no meio da feira, onde passava o volume de pessoas. E ali o fiscal falou, pode ficar nas pontas de feira. E o que era legal, as pessoas passavam por mim e depois voltavam. E sempre na volta eu vendia muito. E ali quando eu vendi meus primeiros R$500 de pano de prato, eu falei, rapaz, não quero mais ser CLT nunca mais. E aí um amigo meu falou sobre o Mercado Livre. Na época eu fui na igreja, ele falou que ganhava dinheiro dormindo, Falei, caramba, como que ganha dinheiro dormindo, Fui querer entender como funcionava em 2014, 2013. E ali, na época dos templates ainda do Mercado Livre, Que eram os HTMLs ali, os HTMLs da vida. Contratei na época um profissional para fazer para nós, na época o Josiel Kiwin, design, muito conhecido também no mercado. E ali comecei a trabalhar com o Mercado Livre. E aí meu primeiro produto, eu tinha R$200, R$300, fui na 25 de março, Galeria Pajé.
que é de praxe de quase 90% do seller de São Paulo. E ali comecei meu e-commerce. E aí eu comecei a ter algum resultado. E aí é como todo mundo, se eu consigo vender, eu consigo ajudar pessoas também. E ali comecei a eCloud, assessoria, e aí com a ajuda de você, né, do André Ferracini, na época estudei com a Carol Moreno também, dos Mulheres no E-Commerce, né, depois conheci o Igor, e toda essa galera aí que hoje tem grande sucesso no e-commerce brasileiro. Massa demais. E aí você começou a fazer alguns desafios, que é muito importante, começou a fazer alguns desafios que foram... Realmente, eu conheço bastante gente, como diz o pessoal da MT, eu sou o prefeito do e-commerce. Eu conheço bastante gente, dinossauro. Mas eu nunca vi ninguém, realmente, eu já te disse isso, mas quero dizer isso na frente das câmeras, eu nunca vi ninguém que fez uma virada de chave tão grande e se permitiu fazer algo muito louco, que foi a viagem para a China. Sim. Que você já estava lidando com um pouco de importação, já estava nesse caminho... E aí você falou, cara, eu vou pra China e eu quero que você conte um pouco dessa experiência. Então, aí, por incrível que pareça, depois que começou a dar muito certo, a primeira consultoria que eu fiz foi com um amigo, Fábio, né, que ele trabalha até hoje, um especialista em lanternas. E eu senti de lá no escritório dele, ali eu já estava mexendo com automação de template, fazendo template, automação de perguntas e respostas no Mercado Livre. E aí eu tive um sonho. Nesse sonho, Matheus, eu vinha um barco, eu estava segurando o mastro de um barco, né, conduzindo um navio. E parecia um sonho muito real, né? Naquele sonho eu via as ondas do mar, eu sentia a brisa do mar que batia no meu rosto. E eu acordei com aquela sensação de que aquilo era muito real. E liguei para esse meu amigo, foi meu sócio por um tempo e é amigo até hoje. O Fábio, falei, tive um sonho e, nossa, o sonho é assim, assim, assado. Existia um navio, existiam pessoas, existia um porto. Eu chegava nesse porto e atrás de mim tinha muitas pessoas. E eu fiquei com aquela dúvida. E o Fábio ligou para um amigo que tem um dom de revelação, né, de interpretar sonhos. E ele falou com essa pessoa que também não sabia quem era. E depois de 5 dias ele me retornou com uma mensagem assim: Rodrigo, passei o seu sonho para uma pessoa, não falei seu nome. E ele sonhou e falou: fala para o seu amigo que o sonho significa importação e exportação. As pessoas do navio são empresários e investidores. E as ondas são as dificuldades. E é isso que Deus me fez saber do sonho. E aquilo entrou no meu coração. Falei, rapaz, aí foi passando o tempo. Eu comecei a estudar sobre importação. Eu tinha comprado o meu primeiro curso que eu comprei na época de importação, né? Como todo mundo que inicia, primeiro passo é o conhecimento. Eu comprei um curso do Rodrigo Giraldelli na época, que é meu amigo até hoje, foi meu primeiro mentor na importação. E ali no curso de importação, como eu já tinha essa bagagem de e-commerce, comecei a dar consultoria, né, pro pessoal de importação, de Mercado Livre. Na época, vai no Tendências, olha como que é, aquela coisa que a gente já fazia há algum tempo. E ali o pessoal começou a se interessar. E eu, pela fé, falei assim, eu vou para a China. Nem sabia que eu estava falando. E o pessoal, eu fui numa palestra, o pessoal falou assim, Rodrigo, qual é o seu sonho? Eu falei, meu sonho é conhecer a China. Ele falou, por que você não foi? Eu falei, porque eu não tenho grana para ir. Era muito dinheiro na época, como é até hoje. Na época, era coisa de 20 mil reais, uma passagem de volta, 2019. E eu não tinha 20 mil reais para ir para a China. E aí eu me solicitei para poder fazer uma consultoria de pesquisa de produtos na China, naquele grupo de pessoas do curso que eu estava. E algumas pessoas se interessaram. E falou assim, puxa, quanto que você cobraria para ir lá? Eu falei, Aí o Fábio, que era meu amigo, falou, Rodrigo, eu te dou 5 mil reais para ir na China pesquisar o produto para mim. Eu falei, caramba, 5 mil reais, 15... 4 pessoas. Mais 4 pessoas. E aí eu consegui 5 pessoas que ficaram de me dar esse valor para poder fazer essa pesquisa. Eu falei, pronto, já tenho o valor para ir na China. Então, Matheus, eu fui na China praticamente sem dinheiro. Eu consegui levantar esse recurso. E o que foi interessante? Foi passando os dias, né, que a Canton Fair é a maior feira do mundo, né? Eu fui para a Canton Fair. Inclusive foi agora, recente? Foi agora, recentemente, em abril, e a segunda edição em outubro. É onde tem as mais novidades, tem produtos, tem mais fornecedores também. Primeira fase vai ter uns 7 mil fornecedores e na última fase, em outubro, vai ter em torno de 12 mil fornecedores. E eu fui para a Canton Fair e o que aconteceu? Eu fiquei com medo porque não falava inglês, mal falo português. Piorar o mandarim, né? Que não é o chinês, é o mandarim. E eu falei, não, tudo bem. Comecei a tirar meu processo de visto e as passagens foram aumentando. Eu falei, eu só tenho 10 mil reais. Como que eu vou arrumar os outros 10? O pessoal não tinha ainda dado um feedback se era para mim ir para a China ou não. E eu cancelei a viagem. Aí eu conversei com um amigo que pediu indicação, que me colocou com uma pessoa da China. Na época, o Chu, que hoje é meu amigo também.
E ele é um rapaz que também lá da igreja, lá da região. E ele falou, quanto você tem para vir na China? Eu falei, ó, tenho 10 mil reais. Ele falou, não venha. Com esse dinheiro você vai passar bem apertado. Você fala inglês? Não. Ele falou, piorou. Como é que você vai andar? Primeiro que o chinês não fala inglês, né? É muito difícil achar um chinês que fala inglês. Assim como é difícil achar um brasileiro que fala inglês na rua. Se no meio de 200 milhões não tem, imagina no meio de 1,6 bi de pessoas. E ele falou, o meu conselho como amigo, não venha para a China. Aí eu cancelei a viagem. Nisso eu conheci eu falei, Fábio, vamos deixar quieto China, não vai dar certo. Não, Rodrigo, a gente vai, aquele amigo que deposita fé no seu coração, porque acredita no seu sonho. Falei, como que eu vou? Às vezes deposita até mais do que a gente mesmo. Do que a gente mesmo. E aí eu peguei, acreditei, o Fábio no domingo, a gente foi procurar as passagens. Ele falou uma frase da Bíblia que fala assim, o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Mas falamos aleatório, assim, quando ele estava querendo me depositar fé. Vamos, vai dar certo. E esses 10 mil que ele tinha não era dinheiro, era crédito no cartão de crédito. Que é dinheiro, alguém deu dinheiro, é dinheiro. Só que aí eu pensei, como que eu vou para a China sem dinheiro em espécie? E se eu ficar doente? E se eu precisar ir para um hospital? Se eu precisar pegar um táxi, um voo? Como que eu faço sem dinheiro? Bom, enfim, eu falei, Fábio, nem que for para mim dormir na rua, eu vou para a China para entender como funciona esse processo de importação. Porque eu estava acostumado com esse processo da 25, Paraguai, mas eu queria entender como que era a China. A outra ponta. Como que era a outra ponta, como que é comprar na China, como que é negociar na China, qual que é a cultura, como que é a questão de qualidade, de preço, práticas de mercado, né, que é mais difícil do seller ter acesso a isso, né? Principalmente o pequeno ou médio vendedor. Enfim, desisti isso num domingo de manhã, minha esposa foi para a igreja, eu fiquei em casa e eu e o Fábio fomos fazer a pesquisa de passagens aéreas para poder ir para a China. Coloquei na internet e sempre lá a média de passagem de volta 12, 13 mil reais. Falei, puxa, ainda falta hotel, café da manhã não vai dar. Não sei te dizer o que aconteceu. Eu entrei no site chamado Expedia Viagens. Conheço. E quando eu coloquei lá São Paulo, né, Guarulhos, Cantão, apareceu lá passagem, ida e volta, com hotel, café da manhã, incluso por 8 mil reais. Falei, não, é mentira. Caraca. Aí eu liguei no site. Não, eu liguei. Falei, não, vou ligar no atendimento ao cliente, porque é mentira, não é possível. Deve ser alguma pegadinha, deve ser algum trote, né? Puxa, liguei. Ela falou, não, é um anúncio número tal, é isso mesmo. Falei, não é possível. E tava lá para mim ir para Paris, pela Air France. Falei, não, eu vou ligar na Air France, porque isso aqui deve ser algum... Liguei na Air France. Quando eu liguei na Air France... Falei, moça, eu tô na frente do computador, uma passagem num intermediador de passagem chamado Expedia Viagens, e tem uma passagem assim assado para São Paulo, para Cantão, tudo pago 8 mil reais. Ela falou, é isso mesmo. Falei, não acredito, só pode ser um milagre. Comprei a passagem, Matheus, no domingo, feliz da vida. Quando eu acabei de comprar a passagem, o telefone tocou dos clientes do grupo. Falou, Rodrigo, você vai para a China? Eu falei, não, vou sim. Falou, então passa a sua conta que eu estou depositando o dinheiro. Em 3 dias, Deus preparou a passagem, mais 15 mil reais, Matheus. E eu consegui ir para a China. Eu chorava de alegria. Eu falei, meu Deus, como que eu vi agora? Aí aconteceu um fato muito interessante, né? Respeito todas as religiões, todas as crenças. A gente tem um hábito de buscar a palavra na nossa igreja. Eu vou na congregação, mas nosso Deus é único. E naquele dia eu falei, puxa, eu vou ficar 30 dias fora do Brasil. Eu vou ver o que Deus fala comigo, né? Vai me dar um ânimo, porque eu fiquei extremamente assustado quando eu falei, agora eu preciso ir, né? O medo de não falar, de não conhecer as cidades, tudo. Enfim, consegui um amigo que chama Álvaro, que na época, até hoje, me ajudou muito na China. Para quem não sabe, eu já tive empresa na China em 2020. A gente abriu uma trade na China e gastamos muito dinheiro para abrir essa trade. E aí depois a gente fechou porque viu que não compensava manter ela aberta. O Álvaro foi um investidor da época. E eu falei, Álvaro, deu certo? Ele falou, poxa, eu sabia que você ia conseguir vir para a China. Eu conheci o Álvaro através de um amigo de Araraquara, que o Álvaro mora na China até hoje, ele é brasileiro. Na época ele precisava casar na China. E aí ele se conectou comigo, ele estava no Uruguai. E ele voltou do Uruguai só para me conhecer. E falou, eu vou te ajudar no que você precisar da China, vai dar tudo certo. Aí aconteceu tudo isso, desse milagre, né? Que aconteceu dos 8, do dinheiro que veio. Aí eu liguei, Álvaro, tô indo para a China, porém eu não falo mandarim. Como que eu faço? Acredita, Matheus.
Ele falou assim, escreve pra mim tudo o que você pensa que você vai falar e eu vou escrever umas plaquinhas de surdo e mudo em chinês pra você se comunicar na China. Aí eu chegava lá com a plaquinha, olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, de surdo e mudo. Ni hao, né? Na época eu não sabia nem que era Ni hao. Enfim, aí eu fiz aquele monte de perguntinha, o Álvaro traduziu no mandarim pra mim, que ele fala hoje fluente, inclusive ele foi um dos brasileiros que mais cresceu na Ásia. Ele hoje trabalha com uma empresa bilionária de exportação, né? Compra proteína do Brasil. E ele, na época, fez essa... vou te ajudar. A única forma que eu posso te ajudar é isso. Eu vou estar numa cidade de 3.000 quilômetros de Cantão, que é Dalian. Não vou conseguir estar com você, mas assim... Deus vai te ajudar, cara. Você dá seus pulos lá, entendeu? Você é surdo mudo e tá E eu tranquilo. fiz todas aquelas plaquinhas. Só que eu esqueci de pôr a plaquinha. Preciso ir ao banheiro. Estou com sede. Coisas que você nem pensa que você vai passar numa primeira viagem internacional. Onde era o hospital? Você pediu pra colocar? Nada. Eu só coloquei pra comer, né? Falei, puxa, eu não posso ficar sem comer. Óbvio, né? E Normalmente eu falo, quando você vai pra fora, você precisa de 4 placas. Primeiro, pra comer. Comer e beber, obviamente. Banheiro, sim. Hospital e consulado. Sim. São as 4 não placas coloquei nada fundamentais. disso, Matheus. Uau. E pra piorar, fiz as plaquinhas, coloquei, encadernei as plaquinhas, né? Deixei tudo bonitinho. Minha esposa é professora, me ajudou nisso. Beleza, por fim eu coloquei ela no voo e esqueci. Quando eu fui pra China, eu falei, meu Deus, cadê as plaquinhas? Esqueci tudo. Esqueceu em casa? Esqueci, não levei. Ponto, aí ficou mais difícil ainda. Mas enfim, antes de viajar, Matheus, que eu falei que fui na igreja, no final do culto, uma pessoa lá falou assim, hoje tem alguém aqui que amanhã, semana que vem, era uma quinta-feira, eu ia viajar no domingo. Semana que vem você vai estar do outro lado do mundo. Pra você saber que Deus está com você, eu vou te encontrar lá. Eu falei, nossa, do outro lado do mundo é a China, né? O Japão, a China. E fui. Enfim, viajei, cheguei no voo, Matheus. Eu até brinco que eu aprendi inglês no voo. Porque quando eu entrei no voo, achei que teria brasileiros no voo. A maioria indo para a França, todos franceses falando inglês. E eu lá no meio, né? Falei, e agora? Eu não sabia pedir para ir no banheiro em inglês. Pedir água, escolher cardápio. Então eu ficava só assim, excuse me. Ouvindo as pessoas no voo, falei, puxa vida, eu ficava observando, excuse me, I need to go to the bathroom. Falei, meu, o que é bathroom? E ficava ali, I like rice, I like water, water é água. E comecei a observar, porque o ambiente, ele molda muito a nossa forma de aprendizado, né? Por isso que a imersão é muito boa. E eu falo pra você, como a viagem da China foi 36 horas de voo, né? Eu fiquei basicamente 11 horas para chegar na França. E eu fiquei ali ouvindo as pessoas e eu comecei, excuse me. Aí a pessoa via, yes, sir. Né? Eu falei, agora eu não sei o próximo. O que eu falo? Ela, what's wrong, né? Algum problema? Eu falei, Aí tipo, eu via assim, a pessoa indo no banheiro, eu apontava. Ela falou, bathroom. Aí eu entendi que bathroom era banheiro. Depois eu entendi que water era água, né? Coca-Cola era coca. E fui aprender rice, arroz, bean, feijão. Então eu aprendi o básico em inglês dentro daquele voo. E eu feliz da vida, né? Quando eu cheguei na França, eu falei, vou seguir a manada achando que todo mundo ia pra China, mas não. Saiu um Airbus com aquele monte de gente se dispersando. E eu falei, meu Deus, agora todo mundo sumiu, pra onde eu vou? Aí eu olhei no meu boarding pass, né, que era o meu cartão de embarque, hoje eu sei o que é na época. Eu falei, puxa, eu tenho que ir no portão 53. Aí tinha uma atendente na França, eu falei assim, excuse me, que eu só sabia falar mais isso, né? My name is Rodrigo, I'm from Brazil, but no speak English. Ela olhou pra mim e falou, you crazy? Falei, no, I don't crazy. Ela falou. Foi pro Charles Legault? Aí ela falou assim, tipo, em inglês, assim, como que você não fala inglês e tá falando inglês comigo? Ou seja, eu não percebi que eu já estava falando inglês. Falei, I need to go to the gate number 53. Ela falou, aí segue aqui em frente, vira à direita. Ela olhou pra mim assim, no speak English. Tipo, eu falei, caramba, eu falei inglês, cara. Aí segui pro meu portão, entrei num voo pra China. Aí quando eu cheguei em Wuhan, onde teve o coronavírus, até algumas pessoas brincam, né? Que eu fui 2 vezes no período. E quando eu voltei, teve o Covid 2 meses depois. Aí falam que eu fui o hospedeiro. Bom. Se alguém tem alguma dúvida, brincadeira. Aí eu voltei, fui pra China, cheguei em Wuhan, eu tinha dado um problema no meu cartão de embarque. Pensa, como que eu vou falar inglês agora que eu tô com um problema no meu cartão? Para um chinês. Aí eu cheguei em Wuhan, era mais ou menos 11 horas da manhã, e aqui era 10 horas da noite. Sim. E a mulher falou que tinha um problema, Sir, your boarding card have a problem. Eu falei, what?
Ela falou, your boarding card, you have a problem. Aí tinha um vermelhinho, assim, em chinês no computador. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu fiquei, o que eu vou falar? E ela olhando pra minha cara, eu olhando pra ela. Falei, meu Deus do céu, e agora? E aí, por incrível que pareça, apareceu uma mulher lá que falava inglês, me ajudou, uma mulher de Minas Gerais, e conversou com aquela mulher e conseguiu resolver o meu problema do boarding pass de Wuhan até Guangzhou. E ali, graças a Deus, atrasou meu voo em 4 horas, então eu fiquei mó tempo ali, parado, esperando. Aí cheguei na China, era meia-noite, em 2019. E aí a gente foi pro hotel, liguei pro Álvaro, comprei um cartão um chip de celular, consegui comprar isso. I need the card, the number card you have, eles me deram, consegui colocar no meu celular, consegui ter o meu primeiro número chinês, mais 86. E aí ali peguei um táxi e fui para o hotel. Enfim, resumindo, cheguei em Guangzhou, cheguei no hotel, no outro dia, avisei a família que cheguei. A hora que eu cheguei, ainda tinha uns atendentes que falavam o básico de inglês na China. No outro dia eu levantei, né, cansado, 36 horas de voo, 3... Um jet lag totalmente doido. Né? E na China, quando você viaja, é como se você literalmente vai para o futuro, né? Por exemplo, se hoje é segunda, na China é terça. Então você fica com aquela cabeça, não, hoje é quarta, não, hoje é terça. Não, mas eu saí Aí dá um lag na sua cabeça, assim, que você fica, caramba. Beleza, aí demorou uns dias para mim ficar no fuso horário do país. Legal. No outro dia eu levantei, quando eu desci, ninguém mais falava inglês. Eu falei, caramba, e agora? Lá não pega o Google. Não tinha como usar um tradutor. Eu falei, e agora? Aí eu liguei pro Álvaro, falei, Álvaro, eu tô aqui no hotel. Ele falou, Rodrigo, você tá a 2 km do metrô, de Guangzhou, na região de Panyu Square, na China. E dá pra você ir a pé. Aí quando eu saí, vi tudo em ideograma, irmão. Sabe? Você lembra dos filmes do Van Damme lá na Hong Kong? Você falou, meu Deus do céu, esse monte de gente, pra onde eu vou? Esses desenhos. Esses desenhos, o que é metrô? Aqui a gente sabe, né? O símbolo do metrô lá é totalmente diferente. Aí eu voltei e falei, Álvaro, não consigo dar um passo daqui, irmão. Se eu sair, eu não volto. Se eu sair, eu não sei nem onde eu vou ficar. E aí ele voltou e falou com a menina do hotel, falou, passa pra atendente do hotel. Aí falou, ó, tô com um amigo, ele tá aí, ele não fala o mandarim, é a primeira viagem. E ela pegou e falou, qual o país dele? Ele falou, Brasil, e ela não tinha no aplicativo dela de tradução o Brasil, tinha o português de Portugal, que é Puthaya em chinês. E aí ela falava em chinês e aparecia no translator deles a Baidu palavra. Que eles usam lá, né? O Baidu. E aí eu começaram a falar assim, eu vou te levar até o metrô. Aí uma chinesinha de meio metro, eu parecendo um King Kong na China, porque eles eram menores do que eu. O trem batia na minha cabeça, assim, baixo. Eu falei, meu Deus, todos são pequenos, aqui eu que sou muito grande. E eu passava, eles olhavam assim, nossa, o tamanho daquele cara, meu. Meu Deus, eu queria tirar foto, acho que pra mostrar pra família. Então eu virei meio que uma celebridade daquela comunidade que eu tava ali. Aí eles me levaram Ela me pegou na minha mão, me atravessou na rua. Aqui a gente tem semáforo, né? Não, ela simplesmente pôs a mão e foi me atravessando. E eu vi nos carros ouvindo, falei, gente, como assim? É normal, moto lá não tem... É que nem a nossa lei de trânsito que para no semáforo. Moto é passe livre na China. Acho que devido à população ser muito grande, não dá para ficar parando, né? Então, moto, bicicleta, scooter elétrica, passe livre, não para. É pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E eles andam rápido. Só para os carros. E aí, ela me colocou no ônibus. E eu comecei a filmar, na hora que eu entrei, o número do ônibus, né? Porque em chinês eu não sabia o que significava. Aí daqui a pouco eu falei, não vou gravar, tipo, geograficamente. Aí entrou pela direita, foi pra esquerda, pra depois eu saber voltar. Aí ela me deixou no metrô. Aqui na Sé nós temos o quê? Uns 4 lugares para ir, né? Na China tem uns 50. Quando eu vi o metrô da China, eu falei, meu Deus do céu, para onde eu vou? É por cor também? É por cor, não, é por número. Aí tem as localizações, região sul, sudeste, aí um vai para tal lugar, mas era tipo milhões de pessoas. Eu falei, meu Deus, e agora? E ela falando em chinês comigo, no translate, ó, você aperta esse botão, você aperta esse, aí sai uma moedinha verde, você vai utilizar isso daqui para pegar o metrô. E foi falando, tudo bem? Espero que você lembre. Você acha que eu ia lembrar de toda essa informação? O ônibus que eu peguei, qual linha que era? Enfim, fui para Canton Fair. Liguei pro Álvaro, falei, Álvaro, não tô conseguindo andar aqui dentro desse metrô. Ele falou, tira uma foto de onde você tá. Aí eu peguei o WeChat, que é o WhatsApp da China, e mandei a foto de onde eu estava. Ele falou, você tem que ir para uma estação chamada Guangguandang. Eu falei, quê?
Guanguandang. Eu falei, não sei nem onde fica isso. Aí ele me mostrou, tem uma estação chamada da Tang, e foi me sinalizando. Eu parava na estação e tirava foto. Parava na estação e tirava uma. Conta mais 4, você entra à direita. Então essa foi a forma, Matheus, que eu consegui andar na China. Eu fiquei 2 horas para chegar a 10, 12 quilômetros de onde eu precisava ir, na Canton Fair. Caraca. Depois das 6 às 9 horas da manhã eu cheguei na Canton Fair com muita dificuldade. Quando eu cheguei lá, eu tava com power bank, aí eu fui fazer o credenciamento na Canton Fair, enfim. Quando eu cheguei lá, comecei a gravar, né, para os clientes, os produtos que eles tinham. Levei uma mala de viagem vazia, enchi de catálogo, pesada. Fica a dica, quem vai para a China, vai com o WeChat, porque olha, ficar pegando o catálogo ninguém merece, Matheus. Pensa, no final do dia você tem 30 quilos arrastando na mão e na Canton Fair você anda demais. Então, aí eu fui andando de box em box. Excuse me, né? A palavra básica. E o chinês, welcome to China. E foi conversando. Então ali eu fui pegando mais palavras do inglês, vamos dizer, empresarial. My name is Rodrigo, I'm from Brazil. I need the catalog. Eu preciso do seu catálogo, né? Como que eu faço? Aí eles falavam, do you have WeChat? I have. Aí pegava meu WeChat e mandava o catálogo em PDF. Algumas tinham, outras não. E ali seguiu a minha jornada na China. Aí lembra que eu te falei no início que Deus falou, vou te encontrar? No 4º dia, já tinha passado a primeira, segunda fase da Canton Fair. Tinha encontrado na época lá o Rodrigo Giraldelli na feira. A gente almoçou junto e falou, Rodrigo, eu tô com pessoas de consultoria, eu não vou conseguir te dar uma atenção. Mas o que eu posso fazer é te ensinar como andar na Canton Fair. Ele me deu um mapa da Canton Fair gigantesco. E ali comecei a andar na Canton Fair, a fazer e falou que eu posso te ajudar. Eu falei, não, já tá de bom tamanho, obrigado por tudo, né? E ali eu comecei a andar na Canton Fair sozinho, fazer contato com os chineses, fiz muitos amigos. E o que aconteceu? O primeiro dia, Matheus, lembra que eu te falei que eu tava filmando com a Powerbank? Acabou a bateria do meu celular. Acabou a Powerbank. Como é que eu volto pro hotel? Como é que o Álvaro te aí, salva? Quando eu liguei, Álvaro desligou. Eu falei, caramba, primeiro dia, qual o trem que eu peguei? Aí, que lado que eu entrei? Aí eu comecei, cadê meus papelzinhos de surdo-mudo? Não tinha mais. Enfim, primeiro dia, me perdi na China. Cheguei em casa, a Canton Fair acabava às 6 da tarde. Eu fui chegar em casa, era quase meia-noite. Porque acabou, eu peguei o trem. Eu lembro só de Panyu Square, então eu fui várias baldeações até chegar lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, bom, aqui foi da onde eu peguei o metrô. Aí eu falei, agora eu preciso voltar. Quando eu subi, não era da onde eu tinha entrado. E agora? É do lado esquerdo, é do lado direito, tava de noite. Onde eu pego esse ônibus? Aí eu fui andando na China, à noite, aleatoriamente. Falei, meu Deus, ninguém fala chinês. Aí eu pus a mão na minha carteira, graças a Deus. Outra dica, quando forem pro hotel, saiam com cartão de hotel. Se eu não tivesse com aquele cartão de hotel, eu ia ter que gritar com alguém, causar algum caos para ser preso para conseguir voltar pro hotel, porque não tinha, ninguém falava inglês na China. E aí eu peguei aquele cartãozinho do hotel, falava com os chineses, um falava, vai para cá. Eu andava, chegava lá, não era nada. O outro mostrava, vai para direita. Falei, não, peraí, estão brincando comigo. Não é possível. E eu comecei a andar em círculos e me distanciando da onde eu tava. Só sei que eu andei mais de 10 quilômetros. E eu cansado, suando, com sede. E aí? Aí foi quando eu comecei a aprender as primeiras palavras. Cheguei, a mulher mostrou assim o meu hotel que eu ficava, era o 7 Days lá na China, um hotel muito conhecido. Aí eu vi a bandeira dele e fui até ele. Só que não era o hotel que eu ficava, mas era um hotel da rede. Cheguei lá, falei, no have battery, my cell phone, né, no battery. Aí eles carregaram meu celular e ali peguei o Wi-Fi e aí consegui pegar o tradutor e falar para eles, estou perdido, estou nesse hotel, nesse endereço e não sei como faz. Ela pediu lá na época o Uber para mim, que é o Didi, na China. E ali eles pegaram o Didi e me levaram pro hotel. Só que antes de ir eu tava com muita sede. Aí eu falei, puxa, eu need water. Aí tinha lá uma garrafinha vermelha, uma azul e tinha um bebedouro. Eu achei que no bebedouro tinha água normal, igual no Brasil. Não, lá eles tomam muito chá. Então eu falei com ela, apertei, toquei, daqui a pouco quando eu pus na boca era água quente, rapaz. Aquele calor de quase 40 graus. Falei, uou! Aí ela falou, shui, pinshui. Eu falei... Aí ela falou assim, shui é água e pinshui é água gelada. Aí eu falei, pinshui. Aí eu entendi que pinshui era água gelada. Então eu aprendi um pouco do mandarim por mímica, né? Na verdade eu falei, eu queria água, né? Voltando um pouquinho atrás, eu falei, eu quero água. E eu fiz assim, ó. Ela ficou assim, pinshui. Aí ela me mostrou que o pinshui era água gelada. Então, por mímica, eu aprendi a me comunicar um pouco em mandarim. Aí cheguei no hotel, resumindo, chegou no 4º dia,
eu falei que, né, Deus falou que ia falar em me encontrar na China. Eu achei que aquilo, né, beleza, esqueci. No quarto dia eu tava no McDonald's comendo. A única coisa que eu comi nos 4 primeiros dias foram isso. Tinha um rapaz sentado de uma outra nacionalidade. Você pedia number 1, né? Isso, pedi number 1 ou number 2. Não tinha como escolher, tipo Big Tust. Não, esse aqui é 1 ou 2, com ou sem pimenta, só. Não dá tempo. São 50 guichês de McDonald's para atender 10 milhões de pessoas. Então não tem muito... É uma fila de tipo, senta, come, senta, come. E ali eu sentado ali, uma pessoa de longe olhou, falou, where are you from? Falei, I'm from Brazil. Aí ele falou, you hablas espanhol? Hablas espanhol? Falei, pouquito. Falava nada. Tipo... Mas como a gente é de network, a gente, né, não sei, mas eu posso conseguir saber, né? E aí ele falou assim, a paz do Senhor, irmão. Eu falei, amém. Aí ele falou, quando você entrou aqui, Deus falou pra mim, aquele ali é o meu servo. Fala com ele, rapaz. Aí ele começou a falar coisas que só eu, minha família e Deus sabia. E ali ele falou assim, Deus vai te abençoar muito, Deus vai cumprir as promessas na tua vida, não vai ser a primeira vez que você vai pisar aqui. E naquele dia eu chorei demais, né? Porque aquele foi um grande sinal na minha vida, assim, né? Tipo, uma pessoa de outra nacionalidade. No McDonald's. No McDonald's. Na China. Na China. Totalmente aleatório, a pessoa pergunta se você fala espanhol. É isso aí. Uau. Aí, quando eu entrei no metrô, já tinha chorado, Deus ali visitou a gente. Ele é meu amigo até hoje, ele é um importador da Venezuela. Então, ele encontrou um pouco sobre a Venezuela e eu falei, puxa, você é pobre? Ele falou, não, eu sou uma das pessoas bem-sucedidas da Venezuela. A Venezuela tem, sim, um lado pobre, mas graças a Deus eu não faço parte disso. Vim da pobreza, mas hoje eu sou um grande importador. E hoje ele é meu amigo até hoje. E na hora que eu entrei no metrô, ele entrou e ele tirou uma importância em dólar. Ele deu na minha mão e falou assim, em espanhol, o senhor é o teu pastor e nada vai te faltar, meu. Aí eu fiquei doente na China, fiquei gripado 3 dias, eu peguei uma gripe braba lá. Covid? Não sei o que foi, muita secreção, né? não conseguia respirar. Eu comecei a não conseguir respirar, liguei pro Álvaro desesperado. Falei, Álvaro, eu tô passando mal. E aí ele desceu, pediu pra mim descer pra recepção, falou com a menina, falou, olha, meu amigo tá passando mal, leva ele pra uma farmácia, né? Aí foi outra surpresa, na China eles não usam muito alopáticos, eles usam muito fitoterápicos. Aí eu fui lá, eles prepararam um xarope pra mim com gengibre, com alçafrão da Índia, mel, fizeram uma mistura de umas raízes lá e me deram. Isso foi numa sexta, 2 dias eu tava curado, irmão, sumiu aquela gripe. Falei, caramba, eu trouxe até a embalagem pro Brasil. Até eu falei, rapaz, quando eu voltar na China, esse é um bom produto para importar. Sim, porque cura. Deve ter Anvisa, mas assim, 2 dias eu tava zerado. Sumiu aquela secreção, limpou meus pulmões. E Guangzhou é muito quente, né, no período de abril. E aí foi começando a minha jornada e assim seguiu durante 30 dias. Depois, eu precisava ir para Shenzhen, que é a capital de eletrônicos do mundo, a maior capital. Falei, meu, como que eu vou para Shenzhen? Daqui a pouco o meu WhatsApp toca. É um chinês, que o nome dele é James. Ele é dono de uma indústria de televisores na China. E ele falou assim, você lembra de mim em inglês? Eu falei assim, não, ele mandou uma foto que a gente tinha tirado na Canton Fair. E ali ele falou assim, qual o seu itinerário na China? Eu falei, meu itinerário, eu preciso ir para Shenzhen, preciso ir para Shantou, preciso ir para Xangai. Ele falou, eu moro em Shenzhen. Você acredita? Aí ele falou, você aceita uma carona? Ou seja, eu precisava ir para Shenzhen. Não tinha ideia de como. Não tinha ideia de como ir. E naquele momento apareceu um chinês do nada, que hoje é meu amigo e me levou para Shenzhen. E aí ele chegou para mim e começou a falar, ó, eu vou te ajudar. Começou a vamos jantar, me levou para jantar. E eu, né, como todo brasileiro, mora num país como o nosso, eu fiquei meio desconfiado. Eu falei, Álvaro, tem uma pessoa assim, tá me tratando muito bem, eu tô com medo, não tem risco de eu ser, sei lá, sequestrado. Ele falou, não, Rodrigo, fica tranquilo que a China não é igual ao Brasil. Só que aquilo começou a me incomodar, ele me levou pra jantar, me deu carona, foi até o hotel, e eu fiz a simples pergunta, falei, você é gay, cara? Ele falou, não, por quê, né? Why? Eu falei, porque no Brasil, o homem que fica adulando o outro é viadagem, né? Aí ele deu risada e falou, oh, no, man, you crazy, né? E aí ele tirou um tradutorzinho pretinho na China, que eu não sei, nem vende isso aqui. Ele falava em chinês e saía em português na hora. Pronto. Aí comecei a me comunicar, ele falou, fica com esse aparelho até o fim da sua viagem. E aí ele me levou para casa dele, me apresentou a família, me apresentou a esposa, a mãe, os filhos, a gente virou muito amigo. E ali ele começou a pagar alguns hotéis para mim, né? E aí eu falei, meu Deus, eu preciso falar para ele que eu não tenho tanta grana assim, porque ele me colocou num hotel que é tipo... Pra mim, hoje no Brasil, um hotel daquele é 10 estrelas. Eu falei, meu, eu vou falar pra ele que eu não tenho muita grana e que não é. E eu falei, James, por favor, quanto que eu preciso te pagar? Não sei se eu vou ficar nesse hotel porque é muito caro.
Aí eu mandava, ele desconversava. E aquilo foi me dando agonia, Matheus. Falei, vai acabar meu dinheiro, eu vou ficar na mão. E ali eu peguei, comecei a insistir primeiro dia, aí fui para Xangai, ele pagou hotel em Xangai, voltei para Shenzhen, ele pagou o hotel de Shenzhen, e eu falei, meu Deus, já deve estar uns 3 mil reais esse hotel, e eu tinha só 5 mil reais, né, que dava mais ou menos $1.000, que é 7 mil renminbi, que é a moeda chinesa. Aí eu chamei ele e falei, James, por favor, me escuta com atenção, eu não posso ficar nesse hotel. Tô vendo ali 400, casa de 200, 300 reais por dia. 10 dias vai dar 3 mil, irmão, quase. Aí ele pegou e começou a falar em chinês comigo. Falou assim, desde o dia que eu te conheci, algo dentro de mim falou assim, cuida dele. Rodrigo, fique em paz. Os hotéis durante esses 15 dias em Shenzhen tá todo pago para você. Cara... Ou seja, eu não paguei nada na China. Fui para 23 cidades e voltei com dinheiro ainda pro Brasil, Matheus. Conheci o lado bom, tive a oportunidade de conhecer o Tribunal de Justiça da China. Ele tinha uma causa trabalhista para tratar. Eu participei dessa audiência. Lá é bem diferente daqui. Lá não tem... Ministério do Trabalho, como tem no Brasil, lá é tratado assim, quanto que eu te devo, vamos acordar e acabou. Não tem essa, né? E achei interessante, quando acabou a audiência, o chinês um apertou a mão do outro e seguiu a vida. Aqui no Brasil já é totalmente diferente, é briga, né? Primeira instância, segunda, não, lá eles resolveram. Aí eu falei, nossa, como que foi isso? Ele falou, essa moça me processou, porque disse que eu não paguei o devido, tadinha, ela me cobrou 50 mil, né? Eu acordei 30 mil para ela, talvez é o dinheiro de uma vida para ela, vamos para a próxima. Então o chinês seguiu de uma forma bem tranquila aquela causa. Então eu fui aprendendo a dirigir na China, aprendi a comer na China. Então essa foi a primeira e é uma das experiências que eu tive muito bacana na China. Cara, realmente é uma coisa muito doida, assim, totalmente a gente pensar que é um universo muito diferente. Eu queria que você fizesse um paralelo de como isso te ajudou como consultor, né? Como que essa experiência que você adquiriu na China, de comunicação, de entender, como que isso de fato foi ajudando os teus clientes, né? Como é que eles podem importar do jeito certo? Como é que eles podem importar com lucro? Porque muitas vezes não é porque você importa que você está tendo lucro, sim. É um erro muito grande. É uma diferença bem grande. E lucrar é uma coisa, faturar é outra coisa, né? As pessoas confundem faturamento com lucro. E eu sempre... O que me ajudou muito, né? Por que eu fui para importação, né? Hoje, por isso que eu falo que a Eclude é assessoria especializada em e-commerce e comércio exterior. A maior dor de um seller é a lucratividade, né? Hoje você tem... Eu tenho uma frase que na época todo mundo falava, lembra do Bill Gates, aquela frase? Daqui uns anos a gente tirava 2 tipos de empresas, as que estão na internet e as que não existem. Quando eu fui na China, eu tive a visão, daqui a alguns anos a gente tirar 2 tipos de empresas, as que fabricam e as que importam da China. E hoje a gente já vive essa realidade no Brasil. Então, o que me ajudou muito como consultor foi entender a escala da compra do produto, da qualidade do produto, né? Então, eu descobri que 99% de tudo que existe é fabricado na China. O Apple que você usa, que eu uso, é fabricado na China, né? Eu queria ter conhecido a Apple, eu fui na frente da fábrica, mas não pude entrar porque a Apple tem um sistema de segurança que não permite que estrangeiros entrem dentro do seu processo produtivo, né? Até para ninguém descobrir ou filmar ou descobrir as novas tecnologias que eles vão desenvolver. Mas eu conheci uma empresa na China que fabrica todo o processador do mundo, da Dell, da própria Legal. Apple. É uma empresa que chama Longzhi, ela fatura 50 bilhões, hoje ela deve estar em torno de 200 bilhões de yuan, né, na China. E eu fui lá num lugar que tinha todo o primeiro processador que foi feito no mundo, até os atuais pequenos hoje, da Intel, né, da Microsoft. Então eu achei muito interessante. E o que eu achei legal como consultor, fica a dica, a China é um país trilionário. Essa empresa que eu fui, o dono era bilionário, mas eles eram muito simples, né? Eles não tinham aquele ego, né? São pessoas que se vestiam, é normal, uma calça preta, uma camisa branca. Falou, seu Rodrigo, seja bem-vindo à China. Quando precisar falar em tecnologia e desenvolvimento de processador, conte com a gente. Me deu o cartãozinho dele. Eu falei, cara, eu conheci uma das maiores empresas de processador do mundo, que fabrica para Intel, para Microsoft, para Apple, para Samsung, né? Então, a fábrica do mundo é a China. Então, como consultor, isso me ajudou muito. É óbvio que o seller tem as etapas para chegar na China. Então, eu fui com uma ideia mesmo de conseguir, Matheus, ajudar o seller nessa escala. Né? Acho que eu tenho uma filosofia que todo grande um dia foi pequeno e que todo pequeno um dia pode ser grande. E que de um jeito ou outro você vai acabar importando ou da China ou dos Estados Unidos em algum momento da sua etapa de seller no Brasil. Tá, bacana. Acho que isso é legal porque ajuda a trazer um pouco também do que é o mundo real
para as pessoas, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho com essa experiência que você teve na China. Você falou, um dia todo mundo vai fabricar ou importar da China. Sim. Eu concordo com ela, eu acho que isso é ruim para os países, Sim. porque você perde a competitividade. Sim. A indústria é o principal motor de inovação. Hoje, infelizmente, praticamente eletrônicos no Brasil, a gente tem muita montagem. Sim. Eu tenho a honra de falar que hoje eu tenho um cliente que ele tem 100% do processo dele de montagem, de fabricação, 100% Brasil. Sim. E assim, ao longo de ser um completo 18 anos de e-commerce, pouquinho tempo, né? Sim. E... Cara, Bastante. eu nunca tive nenhum cliente que fazia 100% do processo no Brasil. Sim. Normalmente ele se importava placas da Partes China, e os componentes peças, e tal. Aqui não é. Obviamente, o chip, ele não se fabrica esse tipo de chip no Brasil. Sim. Se traz da China, mas todo o desenho da placa, toda a fabricação mesmo da placa de silício é tudo feito no Brasil. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você pensa olhando para esse tipo de cliente, como que ele vai caminhar para o Omnichannel. Porque, por exemplo, uma coisa é importar da China, a gente até está falando aqui nos bastidores, Sim. eu preciso importar da China um container a cada 30 dias. Então eu tenho que ter um capital muito alto para isso, para que também esse container chegue. Conta um pouquinho para o pessoal, porque muita gente não tem ideia do tempo que leva-se para que um container de fato chegue no Brasil. E uma coisa é o container chegar, outra coisa é ele ser liberado, que a burocracia no Brasil também, o desembaraço é complicado. Conta um pouquinho desse espaço para quem não conhece. O tempo de importação hoje ele varia muito de acordo com o produto e a complexidade desse produto. Vou dar um exemplo para você. Existem duas modalidades de importações. Existe a aérea, que é via DHL, importa fácil dos Correios. E existe a modalidade que é o modal por container. Aí você tem um container de 20, de 40 e 40 HT, que é o High Cube, que fala HC, que é o High Cube, que é um container que ele é um pouco maior. Né? E normalmente, falando do container, tem o compartilhado, que é a importação com vários importadores, que aí mora um gatilho muito ruim, porque às vezes você fecha uma importação na China, eu vou lá e fecho com você, você fala, Rodrigo, eu quero importar mala de Yu, né? Que é um polo de atacadistas da China, e eu vou lá no fornecedor, ligo pro meu sócio, pro pessoal que está lá e falo, precisa dessa mala nessa qualidade, te mando as amostras, você aprova, e assim inicia o processo de importação. Beleza, de 7 a 12 dias o seu produto está feito. Você manda para o nosso armazém e a gente aguarda o quê? Estufar um container para mandar. Então, e se você fizer em 12, o outro faz em 20? Então, normalmente, dependendo de como você faz o compartilhado, pode demorar até 120 dias para esse produto chegar. Quase 6 meses. Mas quando você fecha um container com a fábrica, ele demora em torno de 90 dias para estar dentro do seu galpão. Tem alguns que falam, não, 45 dias está aqui. Muito difícil. Não tem como, porque só de mar é 30 dias. Para produzir, em média de 15 dias. Né? Então, nós vamos de 45. Aí chega aqui, você fecha com o terminal, né? Que é um dos custos da importação é você fechar com um agente de carga, ou com o terminal, por exemplo, de Santos. E aí você contrata um período de 10 a 30 dias. Em cima disso, ele te dá um valor de armazenagem. E se passar esse período, você paga a multa, que é a demurrage. Então, o que acontece? Então, nesse período, você pega 30 com 15, 45, com mais 10, 55. Então, entre 60 dias, a sua carga, teoricamente, deveria estar pronta. Mas, normalmente, para você ficar mais seguro, em torno de 90 dias. É menos, mas 90 dias seria o mais coerente falar para esse seller que vai chegar a carga dele. E aí, conta um pouquinho desse processo de, legal, fiz a primeira importação, vamos supor, você deu um exemplo de mala, eu quero trabalhar com mala agora, quero ser a maior loja de mala do Mercado Livre. Inclusive, nós temos um cliente muito grande que a gente trouxe, que é a Chameleon, hoje eles importam mais de 3 mil malas. E a gente fez um processo bem diferente, porque assim, a mala é um produto volumoso, né? Então, a gente teve que desmontar essa mala, e aí ele trazia aquelas shoulder bags, né? Shoulder bags é uma mini mala. Então, ele tinha 3 modelos de mala, shoulder bags, a mala P e a mala grande. Então, a gente desmontou essas malas e montou ela uma em cima da outra. São 3 malas dentro de uma e a gente conseguiu otimizar esse custo. Então, a gente conseguiu, num container que cabia 1.000 malas, trazer 3.500 malas. Caraca, sensacional. Então, foi um processo que você teve que estudar, falar pro chinês, abra a mala, arranca o zíper eu costuro aqui. Aí já muda o NCM para conseguir reduzir o imposto.
Aí tem todo esse... Então, Que na verdade vira matéria-prima para você poder ter... Isso, aí aqui ele acabou sendo um montador de mala para ele conseguir reduzir e ser competitivo, né? A gente tem algumas fábricas que a gente identificou lá, não sei se você conhece uma marca chamada Samsonite, que é uma das maiores fabricantes de malas, de uma marca famosíssima no mundo. Uma das malas que duram. Que duram, tipo assim, é garantia eterna, né? Tipo, uma Samsonite é uma mala de 3, 4, 5 mil reais. Tipo uma Caterpillar da... Isso, do segmento. Então a gente pegou a mesma fábrica que fabricava para a Samsonite e fabricamos para esse cliente. Porque ele falou, Rodrigo, eu não quero uma mala de 25. Eu quero uma mala com a qualidade Samsonite, com um ABS um pouco melhor, né? Então a gente, como que fazia? Peraí, a mala da 25, se você pesar, ela tem um peso. Se você pegar a nossa, que desse cliente, ele tem um peso um pouco maior. Por quê? A qualidade é mais resistente. Resistente também maleável, porque se ela for muito dura, ela estoura. Sim, estoura. Se ela bater, né? Põe muito peso ali. Então, esse é o que eu posso dizer em relação ao tempo. Varia muito de acordo com o seu projeto. Por exemplo, tem gente que tem sonho em importar celulares. Hoje, para você importar um celular da China é muito simples, por uma marca. Agora eu te pergunto, a questão não é você importar o celular com a sua marca. Você tem grana para brigar com 3 grandes marcas? Né? Hoje com $100 você cria uma marca de celular, for por R$400, até menos, com $50 você cria uma marca de celular equivalente a uma Samsung, né? Dos últimos modelos. Mas e o brand dela? Quanto você vai ter que gastar para convencer o seu consumidor a não comprar da Samsung e comprar da marca XPTO? Aqui no Brasil, o que as chinesas fizeram, né? Não as chinesas, as marcas não tão habituais assim, que tentaram fazer isso, o que elas fizeram? Ganharam a representação. Por exemplo, uma delas é que representa hoje o pessoal da Xiaomi no Brasil. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram lançar 1, 2 vezes celulares com marcas diferentes. A gente até chegou a atender um deles. Um deles é... Oh, meu Deus, judeu. Sim. A gente chegou a atender eles normalmente e são tal. judeus. E aí ele falou, cara, não dá pra competir, a gente tá indo pra um outro caminho. Sim. E aí, um belo dia, eu tava olhando lá o Xiaomi e eu falei, eu acho que eu conheço essa marca aqui. Aí eu, caraca, ele falou, não, a gente pegou a representação deles e é muito mais fácil, eu não preciso me investir em brand. Sim. O brand já vem, as pessoas já gostam, então já encurta o caminho. Mas uma coisa que eu acho que é legal é, por exemplo, eu tenho lá R$100 mil e eu decidi importar mala. Vamos ficar no assunto da mala aí. Eu decidi importar mala. Eu vou levar 90 dias para o meu primeiro container chegar. Sim. Só que eu vou precisar repor meu estoque, Exatamente. No momento que você embarcou, você já tem que mandar fabricar de novo. Então, E aí para que eu vou- você vai quebrando, para você hoje ter 30 dias de estoque, você vai ter que colocar 3 vezes mais o valor. Então, 300 mil. Se a sua importação for 100, você tem que ter um capital de 300 mil por um período de 90 dias parado para você manter um estoque de 30. Ou seja, para um negócio fazer sentido mesmo, Sim. estamos falando aí que faz sentido eu começar com pelo menos uns 600 mil, porque eu tenho Exato. 300 ali de sobra para eu poder algumas seguir- operações, por exemplo, voltando a tempo, tem alguns produtos que você consegue reduzir esse tempo. Por exemplo, quando você fala de container, ele é mais moroso esse processo de... Porque até você fabricar e estufar o container, embarcar, vai demorar esse tempo aí de 15 dias na China até 30 dias. Mas tem a modalidade aérea e você consegue importar com menos. Mas o que eu aconselho sempre para quem tem menos de 100 mil? Importar produtos que não tem uma Visa, que é órgão anuente, que não tem Anatel, que não tem Inmetro. Muita Embora gente o Inmetro... importava brinquedo e Sim. falava, não, agora você não pode vender porque você não tem o Inmetro. Sim, e o Metro é bem tranquilo de fazer, o Anatel também. O mais complicado é a Anvisa, né? Então, produtos que não tem anuência, tranquilo para trazer. Aí tem que estudar o NCM para ver se você consegue... Por exemplo, a gente, a Stock, que é uma marca que está aqui no Brasil há um tempo, que nós ajudamos a fazer hoje a empresa ser grande no Brasil, eles importam uma bicicleta que não tem Metro. Você vai como? Né? Então, existem alguns parâmetros de algumas portarias no Inmetro que designam produtos que têm que ter certificação e outros que não. Legal. Então, é aproveitar esses produtos que não tem Inmetro e trazer para ganhar capital, para ganhar escala, para depois ir para produtos com com órgãos anuentes. Quanto mais difícil for a importação, mais lucro você tem num produto. É aquilo lá, né? A porta de entrada, quanto mais fácil é para você, é mais fácil para 10, 20 mil pessoas. Um assunto um pouco mais polêmico agora. A gente já está quase chegando no nosso final aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse monte de gente que fala que o dropshipping é a grande sacada. Você vai importar muita coisa, porque ele é um cara que importa muito da China e te dá o preço de custo. A gente sabe que isso não é possível, que o cara tem um custo operacional dele, minimamente... Sim. Qualquer empresário sério vai pensar, pera, mas ele tem minimamente o custo operacional dele. Mesmo se ele for uma ONG, ele tem um custo operacional dele e ele precisa
repassar esse custo para ti. Queria que você falasse Sim. um pouquinho sobre Dropshipping. Dropshipping nada mais é que uma modalidade logística, né? Muita gente acha que dropshipping é importação e não é. Dropshipping é você vender um produto sem ter o estoque. Alguém faz essa logística para você, seja da China, seja do Brasil. O que muita gente não faz cálculo, Matheus, na importação, né? Para também contextualizar o dropshipping, o que é mais pesado na importação não é a compra do produto. Você pode comprar esse produto na China por $10 e ele vale, sei lá, aqui no Brasil, não, mas aqui ele teria que chegar por 5. Muitas das vezes o problema não é o preço do produto, mas é a questão tributária do produto. Né? Se você pegar moda, o II é 35%. Se você pegar um veículo, o II é mais de 50%. Só o II. Aí você tem PIS, COFINS, ICMS. E outro detalhe que ninguém faz conta. Quanto que eu pago para vender? Porque quando você vende, você também paga imposto. Exatamente. Né? Então, por até falo, a pessoa que importa hoje no Simples, ela já começa errado. Ela já sai, tipo assim, com... mas muita gente importa. Dá, mas aí você pode ver que são produtos pequenos, com alto valor agregado, baratos, é onde ele vai conseguir dinheiro. Então, o drop funciona... Como funciona? O drop começou muito na época do AliExpress, o pessoal fazendo compras do Ali para poder vender direto para o consumidor final. Funcionou por muito tempo, né? Eu tive uma loja assim de moda. Sim. Funcionou O durante problema 4 do anos. drop é a questão... Quando você fala do drop internacional, o cliente, ele normal hoje em dia, ainda mais que você tem o Mercado Livre, com o Full, com a entrega em 24 horas, você fazer uma compra na China e esperar 30, 40 dias para chegar é muito complicado. Mesmo que tenha operações na China que hoje são em torno de 10, 15 dias, o consumidor ele não quer esperar por isso. Então, a taxa de desistência, de estorno na modalidade de drop internacional é enorme. Sem contar que não tem como escalar o drop. Primeiro que quando você vende a importação, você tem a legislação, que é a IN 1737, que ela regulamenta a importação expressa e a importação até $3.000. Então, você começa a vender para a pessoa física, $3.000, você já vai estourar isso. Teoricamente, você já teria que ter um radar. Né? Então começam os problemas, aí você não consegue escalar. Aí você pode vender para diversos CPF, que aí a pessoa que está comprando é um importador e você fala, não, compra direto da China. Então você intermedia essa importação para que você consiga ter ali dentro da legislação. É legal? É escalável? Não é. Porque você não consegue validar a qualidade, você não consegue saber se esse estoque do fornecedor amanhã vai ter. Então esse é um grande problema. E no dropship nacional é bom? Desde que o seu fornecedor só venda para você. Né? Então hoje se vende muito no mercado o dropshipping. Não, o dropship é a solução, mas pensa, como que eu vou pegar esse produto? Eu importei essa caneca. Né? E eu falo para você, ganhe dinheiro com essa caneca. Beleza, eu que fiz a primeira compra, ganhei dinheiro, mas a partir do momento que eu vendi ela para mais 10 pessoas, são 10 concorrentes do produto. Vai virar catálogo. Como é que você vai ter lucro? Aí vão ficar apertando o botãozinho lá, catálogo, acabou o lucro, você só girou dinheiro, gerou imposto, que você vai ter que pagar isso, e no final das contas você paga para trabalhar. Então o dropship ele só funciona se você tiver, por exemplo, eu já fiz dropshipping com indústria. Chego para uma indústria que não está no varejo, faço um contrato com ela, né? Pego aquele produto ou aquela linha de produtos e eu falo, durante 1 ano é exclusividade minha. Eu faço a venda e você faz a logística. Eu ponho um funcionário para fazer essa logística. Esse é o dropship que funciona. Você com um único fornecedor que só vende para você. Se ele distribui isso para mais gente, vira concorrência. Você mata o produto muito rápido. A gente fica brigando mais pelo mesmo produto, né? É isso aí. Então é algo bem complexo. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua expertise, olhando para cenários de indústrias, falando um pouquinho de indústrias, né? Que eu sei que lá na Cloud você já atendeu várias. Como é que você ajuda na digitalização dessas indústrias? Como é que através da iCloud você consegue fazer isso? Bom, a primeira coisa é entender o momento que a indústria está. Né? Hoje a indústria brasileira, infelizmente, né, é o lado ruim da importação. Né? A importação fecha muitas indústrias no Brasil, justamente porque o processo tributário do Brasil ele é bom para indústrias que exportam. Né? O Brasil ele quer fomentar muito a exportação e na importação a digitalização ela acaba ficando meio que em segundo plano, porque o empresário que é industrial, ele só sabe fazer o quê? Produzir. Então ele não sabe fazer marketing, ele não sabe analisar o mercado, né? Então ele entra num ciclo que ele acaba não olhando para a parte de divulgação do negócio dele e também sobre o produto deles. Por exemplo, meu produto tem aderência. Eu trabalhei em indústria, por exemplo, de molas, que fabricava para Honda, para
fabricava peças também estampadas para Samsung, dos televisores. Então a gente via que quem fabrica só fabrica, então ele acaba sendo dependente, por exemplo, a Honda ela terceiriza todo o processo de produção dela. Então ele vive naquele mundinho e ele esquece que ele poderia atender esse varejo, né? Então hoje, uma das formas que a gente faz para digitalizar a indústria é entender o produto. Normalmente produtos com acima de 15 quilos é mais difícil de divulgar, porque entra a questão de frete, entra a questão de movimentação desse produto. Então, normalmente, produtos abaixo de 15 quilos é muito mais simples de digitalizar. Aí entra a indústria de autopeça, a indústria calçadista, que está entrando muito forte, né? Em Franca, muitos estão se digitalizando. Então, sentar, fazer um planejamento, entender o produto, entender o momento da indústria. Normalmente, a indústria, quando ela vai se digitalizar, é porque ela está tendo sérios problemas na sua cadeia de distribuição. Aí entra inadimplência de distribuidor que não paga, então ela quer recorrer, às vezes, ao varejo para conseguir atender essa demanda. Uma das formas que eu falo, não compete com quem já compra. Cria uma marca e crie valor fora daquele distribuidor que está com você há 10, 15 anos, né? Então, essa é uma das formas que a gente faz, né? Esse planejamento para digitalizar a indústria. Legal, bacana. Eu queria que você trouxesse uma mensagem final que você acredita que funciona aí para todo mundo que está nos assistindo, para a pessoa que está pensando, de fato, em importar ou para uma indústria que está pensando em digitalizar. Sim. A gente ainda tem um tempo aqui para a gente poder falar. Bacana. Mas eu queria que você pudesse usar esse tempo, que eu sei que você gosta de falar também. Bastante. Para você poder aproveitar esse tempo para dar uma dica que realmente a pessoa possa, de fato, usar e falar, cara, isso pode mudar o jogo. Bom, acho que falando de uma dica que eu vou dar, vocês estão diante de um profissional que sabe muito o que faz, que é a MT Soluções, né? São Pioneiro Matheus e a sua equipe especialista na questão de venda, hoje online, né? Igual eu falei, foi um dos meus mentores na consultoria, então, estou diante de um mestre perguntando pro discípulo, né? Que isso, imagina. Mas, enfim, Matheus, uma das coisas que eu aprendi nessa vida, né? Indo para a China, voltando, tendo negócio com chineses, né? Todos os anos a gente se relaciona com novas empresas chinesas, os chineses querendo vir mais e mais para o Brasil, né? Semana passada estava com uma empresa de IU que está vindo para daqui 1 ano, 2 anos para o Brasil. A gente vai fazer o processo de nacionalização dela, né? Tirar uma certidão o RG dos chineses, juramentar, CPF, para eles conseguirem ter nacionalizado no Brasil e conseguir abrir um CNPJ. Mas a maior sacada que eu aprendi, a maior experiência, eu falo que isso, a sua empresa, nós podemos ajudar, né? Você principalmente é saber vender. De nada adianta você ter um produto se você não sabe processos de vendas. Uhum. Porque a importação ela é um meio, ela não é um fim. E eu sempre falo, o maior conselho é importe aquilo que você sabe vender. Hoje, infelizmente, as empresas elas copiam o produto um do outro. Né? Eles não pensam assim, peraí, quem que eu vou atender? Né? Inclusive tem um livro que eu recomendo muito, que é Roube como Artista, você já deve ter lido. Já, é muito bom. Aquele livro para mim foi muito top. Ele é simples e objetivo, ele fala, nada se cria, tudo se copia. Porém, ele até começa com uma frase falando assim, arte é roubo, Pablo Picasso, né? Eu falei, caramba, olha a sacada que esse cara deu, né? Todo mundo acha que é a Mona Lisa, né? Um quadro que, ele criou, ele viu, ele simplesmente, ele trouxe um sentido para aquela imagem que a pessoa que tinha feito ela não conseguiu. Assim como o Shiba, né? Quando foi para os Estados Unidos, que ele viu a China, como fala de comida chinesa, o box. O Shining Box. Alguém falou, nossa, eu tive essa ideia, você pensou, eu executei. Então, a venda é o principal fator hoje que eu deixo de insight para você. Aprenda a vender. Não só em marketplace. Eu sempre falo, quem vende marketplace, na minha opinião, não vende. Na verdade, o marketplace é que vende. O lead é dele, o cliente é dele, o remarket é dele. Então, a pessoa que souber vender, que souber fazer um Google Ads, se não souber, poxa, MT tá aqui especialista, vocês já movimentaram milhões no Google, né? E aquilo lá é um lead que ele se paga no longo prazo, né? Você não consegue fazer um LTV num marketplace. Nunca. Nunca. Não, minto. Dá para fazer. Sim. É mais complexo, você precisa ter mais dinheiro para poder fazer isso. Dá para fazer algumas coisas em alguns canais. Sim. Eu tenho uma conta que eu gosto muito de falar, eu já falei isso aqui, eu acho que em 2 oportunidades, em 2 episódios. A minha conta é bem simples. 60% é marketplace, 40% é seu negócio próprio. Se essa conta não for isso, esquece, tá errado. Você nunca vai ser maior que o marketplace. É verdade. Porque não tem como não estar lá. Não tem como não estar lá. Só que você precisa começar a fazer com 40% dos seus clientes que você possa trabalhar, que você possa trazer uma experiência diferente para os clientes. É um processo longo. Sim. Normalmente é um processo que você vai levar para ter uma operação redonda dessa de 2 a 4 anos.
Ah, mas é... Não dá. A gente é assim, a gente é bem realista na coisa. É Alguém verdade. vai falar que dá pra fazer em 3 meses? Sim. Corre. Mas é assim. Normalmente é um prazo mais longo, mas você consegue. E isso vai facilitando um pouquinho você trabalhar. Um pouco que você Sim. falou, remarketing. Você consegue trabalhar... O SEO. O SEO, a gente trabalha dentro da MT muita parte de jornadas diferentes, porque cada cliente tem uma jornada diferente. Sim. O cliente que compra uma mala, a shoulder pequenininha, tem uma jornada. O cliente que compra uma mala maior, ele tem outra jornada de compra. Então, como é que eu encaixo todas essas jornadas? Isso. Como é que eu desenho tudo isso bem para o cliente? Então, é um processo bem Tem que diferente. pensar vendas. Tem que pensar em vendas o tempo todo. Tem que pensar no cliente. Por que ele vai comprar de mim e não vai comprar do meu concorrente? Exato. Né? Eu tive clientes, né? Eu tenho um amigo que, graças a Deus, o Thiago Tesma, né? Que é um também dos meus mentores, fala assim, porque transforma em clientes em fãs. E teve um cliente que é meu amigo até hoje, o Tedaus, foi um dos meus primeiros clientes, e eu posicionei um produto dele em 1 ano fazendo SEO. Você fala, poxa, 1 ano, mas hoje ele recebe um tráfego praticamente sozinho. Né? Então, tudo aquilo que ele... Tipo, por exemplo, na época ele me pagava muito pouco, assim. Até falou, você pagava muito pouco. Ele pagava R$1.000 por mês, 1.200. E eu trabalhei o SEO dele. Se você digitar, por exemplo, Asmazol, alguns produtos que é um suplemento, né? Que ajuda nos pulmões, ele sempre vai estar em primeiro lugar. Foi trabalhado descrição, foi trabalhado imagem, foi trabalhado nome na imagem, foi trabalhado banco de dados da imagem, foi trabalhado descrição primária, para que serve o produto, como utilizar. Aí eu coloquei, por exemplo, órgãos regulamentadores do produto, o código da Anvisa. Então, eu criei uma descrição, Matheus, gigantesca do produto. Para quando entrar o tráfego, seja pago, o cliente ele é convertido na hora. Ele vai ver uma página bem feita, um produto bem feito, uma foto bem feita, uma descrição bem feita, vídeo dos produtos. Quem quer gravar vídeo hoje? Ninguém quer gravar. Nisso, os chineses são muito bons. Eles gravam muitos vídeos. Então, a maior sacada é isso. Quem não souber vender, não importa. Ah, mas existe alguma... É a pergunta que ninguém quer. Rodrigo, que produto eu importo para ficar milionário? Se eu souber essa pergunta, eu não vou te falar. Né? Então, você armas. tem que... São armas, você vai ficar milionário. Você vai gastar milhões para poder importar, mas você vai ficar milionário. Né? Então, a dica é essa. Aprendam a vender e aprendam a parte tributária do seu negócio. Hoje, ninguém pensa nisso. Né? Hoje mesmo, saindo daqui, vou para uma reunião com um empresário importador, que o II dele é 35%. Então, assim, não tem nem como... Sim. Né? Você mesmo no lucro real, você não vai acreditar II. Você vai acreditar PIS, COFINS, IPI e ICMS. Ele vai dar em torno de 45%. Só que tem mercado que é tão competitivo que todos são do lucro real. Então, peraí, se todos os meus concorrentes são do lucro real, como que eu me diferencio? Aí você já está pensando num Paraguai, numa lei de maquila no Paraguai, porque tem uma legislação brasileira na importação que se você produzir o produto no Paraguai, né, beneficiar ele, colocar ali uma produção, no caso é um produto que é muito simples de beneficiar, você isenta o IPI. Nós estamos falando de 35% a mais no bolso. Né, que aí você já diferencia com o custo trabalhista no Paraguai, 90% do que é no Brasil. Ele não paga energia. Exato, um custo... Lá não tem Ministério do Trabalho. É um custo bem... Assim, muitos clientes nossos que querem começar a importar ou que falam sobre importação, muitas vezes eu falo, cara, você já pensou em usar o Paraguai? Não, o Paraguai não dá certo. Mas você já pensou? Não. Então, de forma legal, ele não? Funciona muito. Funciona muito. Muitas vezes a gente tem cliente que traz, por exemplo, por Itajaí, e aí de Itajaí para lá tá mais perto, ou até o de Paranaguá, que também tá dentro do Paraná ali. Dificilmente a galera traz por Santos, né? Sim. Tem clientes nossos que trazem por Alagoas, por exemplo, que tem benefício fiscal e esse benefício ele é relativo, né? Hoje Sim, uma coisa que... Hoje tem pessoas que não falam disso. Vá para Santa Catarina que você vai ter incentivo. Nem sempre. Porque assim, Santa Catarina ele pode te dar o benefício, mas São Paulo vai aderir? Então, exatamente. Se São Paulo não aderir, você vai pagar a diferença. Sim. Mesmo tendo com empresa em Santa Catarina, mesmo importando por Santa Catarina, mesmo tendo estoque em Santa Catarina, mesmo saindo com ICM de 4, o governo vai aceitar essa... Tem produtos que ele vai aceitar, mas a grande maioria ele vai... Aí você fala não. Aí muitos estão embarrigando isso e daqui a alguns anos isso vai estourar para muitas empresas e algumas já estão passando por isso. Por isso que hoje nós temos muitos precatórios, muitos problemas. Se você olhar hoje no site lá coloca assim, empresas que mais devem no estado de São Paulo, você vai ver grandes marcas devendo bilhões. Eu fiz isso daí tem acho que uns 20 dias. Eu tava com a minha esposa, eu vi alguma matéria assim, eu falei, Thaís, você tem noção de qual a empresa que mais deve pro governo do estado de São Paulo? Ela falou, mas por que você tá vendo uma coisa dessa totalmente aleatória? Eu falei, porque isso ajuda a entender se o grande deve tem uma coisa muito errada em algo que eles estão fazendo aqui. Um caso famoso que ficou aqui em São Paulo foi o caso da Dolly mesmo, que ela devia, se não me engano, 2 bi. Por alguns erros. Muitos dos nossos clientes, a gente conversa fala assim, cara, preciso fazer a parametrização fiscal do teu negócio. Fala com o contador.
Oi, contador, tudo bem? Ó, eu tô aqui com o João, eu tô cuidando da conta do João agora. Preciso falar um pouquinho sobre os NCMs dele. Ah, eu não sei o que ele vende. Aí você fala, calma, pera. O cara fatura 1, 2, 3, 5 milhões mês e você não sabe o que ele vende? Ah, ele me manda os XMLs da nota, o processo... Sim. Mando a guia de imposto para ele, não sei se está certo ou se não está. Normalmente a maioria das contabilidades querem empresas no Simples já para não ter esse problema. Exatamente. Quando você fala de lucro real, eles falam, não, tem que ver se é o momento. Exato. E uma outra dica, né? Quem vai importar tem que ser lucro real presumido, senão você não se acredita. Sim. Aí, por isso que eu falo, a análise que você, né, a MT faz isso com muita qualidade, né? Você mesmo fala o mínimo de contrato que vocês têm é de 1 ano, justamente porque, peraí, você vai importar esse produto, tá? Quem são seus concorrentes? Primeira coisa, eles são lucro reais ou simples? Porque se ele for simples, você ganhou o jogo. Agora, eles são lucro real? Estou falando, eu tenho um cliente que ele é lucro real e todo mundo da cadeia dele é lucro real. Então, você vê que não adianta ele se acredita e mesmo assim ele não está conseguindo ser competitivo. Então, é um outro jogo. E esse jogo das empresas que devem também é um jogo. Né? Hoje, muitas empresas elas têm essas dívidas, mas elas pagam com precatórios. Né? Que aí é tipo lá, seu pai tem um dinheiro para receber do governo há 20 anos, você tem 1 milhão lá, eu falo, olha, se seu pai vai morrer, você não vai receber. Me vende esse 1 milhão por 100 mil, você vende. Eu pego esse 1 milhão e ali credito ali, vou reduzindo essa dívida. É a realidade de grandes marcas que eu não posso dizer aqui, né? Mas essa lista é pública, tá, gente? Coloca lá, as empresas que mais devem para o Estado ou para o Brasil, vai estar uma lista gigantesca delas. Bom, Rodrigo, quero te agradecer. Eu que agradeço. Obrigado por ter topado vir. Que isso, topado fazer uma jornada para chegar aqui. A gente tá tentando marcar esse episódio, acho que desde o segundo podcast que eu gravei. É verdade. Mas deu certo agora, Graças finalmente. a Deus. Eu acho que foi bem legal a gente poder compartilhar esse conteúdo. Eu acho que é um conteúdo muito bacana. Quero que vocês comentem aí o que mais vocês querem saber sobre importação. Com certeza a gente vai ter um segundo episódio com o Rodrigo. Mais focado aí nas dúvidas que vocês têm, porque a gente consegue, acho que até abranger um pouquinho mais e poder explicar melhor. É isso, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Boas importações, boas vendas. Deus abençoe a cada um de vocês. É isso. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.